Fala, piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Hora da Roça. E no vídeo de hoje o que eu irei apresentar aqui a vocês é relacionado à adubação de cobertura, principalmente aqui no Manacá da Serra. Porém, também é válido lembrar que esse tipo de adubação ela também vai servir para o Manacá anão como o manacá de cheiro, fazendo com que a sua planta ela consiga crescer e se desenvolver melhor, mais rapidamente, como também o objetivo principal, né, que são as florações, para que elas aconteçam de uma maneira mais exuberante, mais explosiva, uma maior quantidade de flores, como também aquelas mais vigorosas, beleza? Só um recadinho rápido para você que é de Jundiaí região, dá uma passadinha no Viveiro Caxambu, a loja que é parceira do canal, onde eu costumo gravar diversos vídeos, e é uma loja que eu recomendo muito, pois você vai encontrar tudo que você precisa para sua jardinagem e para o seu paisagismo em geral, inclusive os itens que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, beleza? Então, para poder seguir no passo a passo, você já sabe, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho de notificações para poder receber os próximos vídeos, esses que são semanais, todos os sábados às 11 horas da manhã, beleza? E também compartilha aí para amigos e familiares, vocês não têm noção quanto isso me ajuda. Se por um acaso você ainda não tem um manacá aí na sua casa, principalmente um manacá da serra ou um manacá anão, que são plantas muito comuns, muito bonitas, que inclusive são nativas aqui da Mata Atlântica, próximo do litoral, são plantas extremamente ornamentais, que possuem a floração em diferentes épocas, como o manacá da serra, que é este caso, que possui a floração mais ali no mês de dezembro, janeiro, e o manacá anão, que possui a florada no inverno. E aqui no canal já tem um vídeo falando sobre o plantio dessa planta, realmente tudo que você precisa saber, como por exemplo, profundidade de cultivo, espaçamento, caso você queira cultivar várias plantas, como também a própria adubação que você deve utilizar para que essa planta ela consiga se desenvolver de uma maneira muito boa, beleza? É só clicar aí no card e você não vai se arrepender, turma. Na maioria dos casos onde eu mostro um pouco da adubação de cobertura, eu acabo recomendando alguns adubos químicos industrializados, como é o caso do NPK, né? Ele é muito comum, muito utilizado, na minha opinião, ele é um adubo incrível, principalmente aqueles mais balanceados, como o 10-10-10 ou até mesmo o 4-14-8, eles acabam trazendo muitos benefícios para a planta, como nitrogênio, fósforo e potássio nessas quantidades, nessas proporções, e por isso que eu quis trazer hoje um tipo diferente de adubação. Ela vai ser uma adubação praticamente que 100% orgânica, não pode se dizer que é 100%, já que existem resíduos ali naquele meio, que vai ter muito menos químicos e sim essa parte ali dos orgânicos, beleza? E eu acredito que para essa planta vai ser muito bom, pois na região onde ela mora, né, entre aspas, essa planta ela tem uma grande disponibilidade de matéria orgânica, né, pela queda das folhas, pela grande quantidade de chuvas que favorecem muito a planta. E aqui eu quero trazer essa ambientação maior para que ela tenha esse desenvolvimento perfeito, não perfeito, mas praticamente o ideal para ela. Eu trouxe aqui para vocês três formas, três métodos para você poder fazer essa adubação de cobertura, lembrando que você pode utilizar das três, o que vai ser praticamente uma bomba para sua planta. Ela com certeza vai crescer bem rápido, ela vai ter ali um desenvolvimento super bacana. Já se você não tiver a disponibilidade adequada, você pode simplesmente escolher um e poder fazer esse uso, que vai dar certo do mesmo jeito, beleza, pessoal? Em primeiro lugar, o que eu recomendo, que também é muito comum, porém eu não consegui trazer para vocês em um saco pequeno, já que eu comprei aqueles sacos grandes de 50 quilos e eu vou estar colocando aqui na quantidade correta na planta. Mas o esterco, pessoal, é um dos itens mais importantes para você que quer fazer uma adubação de cobertura, principalmente porque ele vai conseguir disponibilizar ao longo do tempo esses nutrientes para a planta. Dessa forma, através da decomposição, né, liberando esses nutrientes para ela. Existem diversos estercos aí no mercado que você pode escolher, como por exemplo a cama de frango, o esterco bovino, que é o caso aqui desse vídeo, mas independente de qual você escolher, é necessário que ele esteja curtido, ou seja, você não pode pegar o resíduo que acabou de sair do animal e colocar na sua planta, pois vai acabar queimando ela, principalmente pela alta taxa de nitrogênio, como é o caso da cama de frango, né? Além da própria decomposição, né, que gera matéria orgânica, dentre outros resíduos, o esterco ele consegue melhorar algumas propriedades físicas do solo, como por exemplo a própria retenção de umidade, a disponibilidade ali no solo, como também, né, a própria drenagem. Isso tudo vai depender da qualidade do produto que você adquiriu. O segundo item que eu quero mostrar a vocês, ele é muito bacana, nem todo mundo conhece, só que ele traz diversos benefícios para a planta, como por exemplo a disponibilidade de nutrientes, ele consegue reter um pouco mais de umidade e inclusive o que ele consegue dar para sua planta é o próprio nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre e principalmente também o cálcio. A grande diferença do humus de minhoca para uma terra orgânica, uma terra vegetal, seria a quantidade de matéria orgânica presente, que é bem alta inclusive. E para quem não sabe, a matéria orgânica é resultado da decomposição, que na natureza demora um período até que relativamente grande, porém quando a gente se fala no caso das minhocas, como o próprio nome já diz, humus de minhoca,
trazem esse produto pra gente, que é o resultado da decomposição e por isso que se torna um produto tão admirável na agricultura, podendo ser utilizado em praticamente qualquer cultura. Em outras palavras, o humus de minhoca ele consegue regenerar o solo, inclusive até mesmo se ele tiver um pouco degradado ou com algum déficit. E por fim, porém não menos importante, como nosso terceiro item, temos aqui o bokashi. Eu tenho um pacotinho aqui de 500 gramas, meio quilo de bokashi. E para quem não sabe, o bokashi, por ser um adubo orgânico, ele consegue até mesmo estar substituindo o próprio adubo NPK. Logicamente não nas quantidades, já que depende muito cada tipo de bokashi. As pessoas costumam fazer de origens diferentes, com materiais diferentes, e isso vai variar de produtor para produtor. É praticamente de origem japonesa. Normalmente os ingredientes básicos presentes estão relacionados a farelos, né, como por exemplo de trigo, arroz, cevada e também até mesmo a torta de mamona. Daí vem o, por exemplo, nitrogênio, né? Então você consegue fazer essas relações aí. As vantagens estão voltadas para os principais aspectos positivos do solo, dentre eles a parte biológica, química e física, sendo assim um dos principais adubos orgânicos utilizados na agricultura para diversas plantas, hortaliças principalmente, verduras, né? Sendo na parte biológica, ele consegue estar revitalizando o solo cansado, né? Podendo recompor ele da mesma forma que o humus de minhoca, porém até mesmo de uma maneira um pouco mais eficiente. Ela impacta também, como já mencionado, na parte física, aumentando a questão dos agregados no solo, né? A própria aeração dele, conseguindo segurar um pouco mais da umidade do solo, deixando ele um pouco mais fofo, por consequência mais aerado. E já na parte química, o bokashi ele consegue melhorar a própria CTC do solo, que é a capacidade de troca catiônica, essa que consegue estar disponibilizando ou não, né, os nutrientes ali naquele meio. Pesado, agora sem enrolação, já falei demais, eu vou mostrar como deve ser feita a aplicação aqui na planta, beleza? Solta aí! Como o primeiro procedimento que eu recomendo a vocês, independente do tamanho da sua planta, é fazer uma coroa ao redor dela, utilizando de uma ferramenta para poder facilitar o processo. E aqui no meu caso farei uso de uma enxada para poder aprofundar aí mais ou menos uns 4, 5 centímetros abaixo do nível do solo, ok? Feito essa coroa, né, caso você for utilizar os 3 materiais que eu mostrei no vídeo, você tem duas opções: ou faça dentro de uma bacia, dentro de um balde, né? Misture bem, deixando tudo bem homogêneo. E a proporção que eu irei utilizar aqui é aproximadamente 2 kg de humus de minhoca para 500 gramas do bokashi, né? Meio quilo. E também 1 kg de esterco bovino curtido, beleza, pessoal? Vai dar mais ou menos aí essa medida. Eu irei adicionar os 3 aqui dentro da cova e misturar para deixar bem homogêneo. É importante mencionar que o bokashi ele não pode ser adicionado em grande quantidade. Porém, como essa planta ela já está mais desenvolvida, uma planta maior, mais adulta, eu consigo estar colocando, misturando, deixando tudo bem homogêneo, e ela não pode ser colocada diretamente próximo à raiz, o caule da planta, pois devido à alta concentração de nutrientes, como por exemplo o próprio nitrogênio, pode acabar queimando a sua planta, beleza? Então você faz aí uma boa mistura, não deixa muito próximo do caule, e depois lembrando de fazer uma boa irrigação para poder umedecer e também dissolver todos esses materiais ali naquele meio. No caso do humus de minhoca, se você tiver disponibilidade, pode estar colocando mais do que essas medidas, essas proporções, já que em momento algum ele vai estar prejudicando a planta nessa questão de queima de raiz ou das próprias folhas, beleza? Então no meu caso eu vou estar adicionando um pouco mais, né, para poder subir esse nível. E por último, não menos importante, né, o bokashi. Lembre-se bem de colocá-lo ao redor da planta, não muito próximo ao caule. Aqui só para vocês terem uma noção, né, da composição do bokashi, a coloração dele. Pesado, e por último, segue uma dica de ouro, essa eu garanto que vai trazer muitos benefícios para sua planta também, que é fazer a adição daquela grama roçada, aquela palhada que você consegue após a roçada do seu terreno, do seu jardim. Você coloca aí uma camada de 5 a 10 centímetros dessa palha, pois ela vai ajudar na retenção da umidade, já que essa é uma planta que gosta de um solo bem úmido, porém lembre-se, não encharcado, pois pode apodrecer as raízes dela. Então você coloca esse capim seco que ao longo dos anos ele vai se decompor e vai se tornar a própria matéria orgânica também. E nunca se esqueça de fazer uma boa rega, uma boa irrigação ali na sua planta, principalmente após a adição de todos esses materiais que precisam do meio líquido para poder se dissolver, para poder liberar esses nutrientes de maneira mais abrangente para a planta.
Para você que tem o manacá anão, a melhor época para poder fazer essa adubação de cobertura seria ali no começo da época das águas, como também no final desse período, que seria ali próximo a fevereiro, março, pois logo em seguida, né, a planta ela vai começar a floração. E já no manacá da serra, que possui essa floração dentro do período do verão, você pode estar fazendo essa adubação já no começo da época das águas, ali na primavera, onde as chuvas começam a acontecer de maneira um pouquinho mais frequente, né? Bom, piazada, mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado de coração. Já sabe, deixa aquele like pra estar apoiando o canal, também não esqueça de estar se inscrevendo, porque isso me ajuda e muito. Pra você que é de Jundiaí região, não esqueça de estar passando aqui no Viveiro Caxambu, pois você vai estar encontrando uma variedade imensa de plantas, de flores, forrações, árvores perenes, tudo que vocês imaginarem e também um pouco mais, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e fui!